a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. Começamos o programa hoje a falar sobre a reedição do jornal O Negro e para nos falar sobre este tema temos como convidados José Pereira, Cristina Roldão e Pedro Varela. Muito boa tarde, meus queridos convidados. Começamos aqui com o José, muito bem-vindo, tudo bem? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Temos também Cristina e Pedro por videochamada. Está tudo bem com vocês? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite para aqui estar e poder-nos dar a conhecer esta reedição do jornal. Exatamente. Vamos então começar aqui com José, ele que está aqui hoje connosco presencialmente. Infelizmente já não é possível termos mais de uma pessoa presencial, mas as tecnologias vêm aqui nos dar sempre uma solução para que continuemos a manter o contacto, ainda que por via digital. Sim. José, eu gostava de saber como é que surgiu a ideia da reedição deste jornal O Negro e que completa agora 110 anos, se não estou em erro. Sim, completa 110 anos, hoje, dia 9 de março. Exato. Está a ser lançado digitalmente, pode ser já descarregado na internet e temos uma página no Facebook através da qual poderemos fazer, ou através da qual as pessoas interessadas poderão fazer. A ideia de reeditar este jornal, o Jornal Negro, surgiu de investigações que o Pedro Varela, Cristina Roldão e eu temos vindo a fazer no âmbito do estudo dos ativistas africanos e afrodescendentes residentes em Portugal no início do século XX e também sublinhar também a importância das mulheres ativistas negras também nesse trabalho, estudo relativamente ao qual a Cristina Roldão tem estado associada, e um projeto no qual está envolvida as falas africanas na edição em papel, porque este jornal, esta reedição também será feita em papel e estará disponível depois em locais que eu poderei posteriormente indicar. Exato. A ideia surgiu precisamente, a ideia de reeditar este jornal surgiu precisamente na necessidade que nós sentimos de trazer à memória este título, que se insere num conjunto de 11 títulos de imprensa, da chamada imprensa negra do período entre 1911 e 1933, que coincide, grosso modo, com o tempo da Primeira República, que foi proclamada a 5 de outubro de 1910, depois com a implantação, com o derrubo da Primeira República, a implantação da ditadura militar em 1926 e depois com a instauração do Estado Novo, do regime salazarista, do fascismo, a partir de 1933. Foi durante este período que existiram 11 títulos de imprensa negra que correspondem que foram porta-vozes de várias organizações que desenvolveram a sua atividade ativista em Portugal, em Lisboa, durante esse período de tempo, entre 1911 e 1933. Exato. E a ideia de publicar este jornal, que foi o pontapé de saída desses títulos de imprensa e desse movimento negro em Portugal, surgiu precisamente da necessidade que nós sentimos de resgatar para o presente essa memória que tinha sido, até então, ou até agora, completamente silenciada da cultura hegemónica portuguesa durante as últimas décadas. E pouco registro até se vê, não é? Mesmo o trabalho de pesquisa, passando aqui para a Cristina, acredito que não tem sido fácil resgatar esta informação toda conforme nos diz aqui o José. Como é que tem sido este processo de busca? Porque acredito que não... Hoje, sim senhora, falamos da reedição, do lançamento, as pessoas podem descarregar online para quem tem assim aquela sede de não aguardar pelo jornal físico, mas acredito que o processo de resgate e de investigação deste material não tenha sido nada fácil, Cristina. Não é fácil por diferentes razões. Por um lado, escasseiam os financiamentos que permitam fazer esta investigação, que é uma investigação ainda de fundo, de arquivo. Exato. E sobretudo, a uma geração de afrodescendentes que começa a chegar à academia e que quer ler estas fontes e quer ler estes arquivos a partir de uma perspectiva muito própria, não é? Não é que não existisse já investigação sobre isso na academia, mas ela normalmente está muito fechada
no espaço académico, não é? E Exato. qualquer uma destas pessoas aqui envolvida, o José, o próprio, o Pedro, também a própria Falas Africanas, tem o entendimento de que a ciência ela não pode existir apenas de si para si. O conhecimento científico tem que chegar às pessoas e tem que servir para refletir sobre a sociedade, não é? E, quer dizer, não podia ser mais oportuno, dificilmente podia ser mais oportuno esta reedição do jornal O Negro, dos seus 3 números, do que agora, não é? Do mesmo modo que aqueles ativistas, naquele período, fizeram uma importante crítica à Primeira República, não é? Que tinha os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, mas que ao mesmo tempo fechou o cerco e reforçou a colonização nos países africanos colonizados, e portanto havia esta contradição, e eles foram das vozes que não só reclamaram pela igualdade racial, obviamente, mas que fizeram uma crítica de fundo à própria democracia, à própria república. E isso é muito parecido com aquilo que nós hoje vemos. Claro que a história não se repete por completo, não é? Isso seria uma visão não muito correta da história, mas nós hoje vivemos um período em que também temos jovens, e vamos pensar no Black Lives Matter, vamos pensar ou no Vidas Negras Importam e outros tantos movimentos antirracistas, onde os jovens negros, afrodescendentes, fazem uma importante crítica à sociedade atual, à democracia tal qual ela funciona. Não é? Exato. E isso é importante não só para o combate ao racismo, mas, sobretudo, para conseguirmos imaginar uma democracia efetiva. Muito bem. Então, é isso. É isso. Passamos aqui também para o Pedro. Eu gostava de saber também, Pedro, o que é que o motivou a querer fazer parte deste resgate e também tentar perceber, no período em que vivemos desde 2020, onde a luta contra o racismo, também como disse a Cristina e muito bem, tem tido um impacto muito forte devido a vários eventos também que proporcionaram este impacto, este interesse maior a nível mundial, não digo só por parte dos negros ou por parte das pessoas discriminadas, mas também por parte de pessoas brancas. Nota-se agora também um forte engajamento nesta luta. Pronto, já são duas perguntas. Tentar perceber que impacto é que isto vem ter, uma vez que vamos resgatar uma história de 110 anos atrás. Que impacto é que vem ter na sociedade atual? Sim, acho que a primeira coisa, quando pensamos nesta geração e quando nós os 3 começamos a olhar mais profundamente para esta geração em 2018, foi percebermos que existia um silenciamento desta geração. Exato. E como é que era possível existirem tantos jornais e tantas organizações que surgiram em Lisboa e elas hoje eram muito pouco conhecidas da nossa sociedade e ainda são. E ainda são, então, exato. E isso, para nós, está muito relacionado com o racismo que existe na nossa sociedade, ou seja, a perspectiva até que se olhou para a história sempre, silenciou a presença das comunidades negras em Portugal, ou as comunidades ciganas em Portugal. E trazer esta história também é parte de um combate antirracista atual. Muito bem. E agora a outra questão era o que é que o motivou também a fazer parte deste resgate, podemos assim dizer, desta reedição? Pois, a Cristina já tinha falado um pouco disso e isso também é importante. Nós todos já vimos de perspectivas antirracistas. Nós todos Exato. já fizemos o nosso percurso como ativistas antirracistas e também somos académicos, também estamos nas universidades. E juntando esses dois lados, nós começámos a olhar para esta geração. O que me motivou especificamente a mim foi esse passado meu ligado a isso, e também neste momento estou a fazer um doutoramento e parte do trabalho que andamos a fazer também faz parte do meu doutoramento. Muito bem. Passamos para o José. José, estamos a falar da reedição do jornal O Negro. Né? São 110 anos, também está-se a comemorar este marco histórico. Claro. Mas pensa-se atualmente, por exemplo, em lançar um jornal de género? Hoje em dia o mundo está muito ligado às redes sociais também. E se pensa-se em que formato é que pensam lançar este jornal?
Bem, há aqui uma coisa que eu gostaria de sublinhar, que é a pujança do ativismo negro em Portugal neste momento. Penso que se pode falar assim, e essa força que se nota do ativismo negro em Portugal neste momento nota-se até pela existência de meios de comunicação social, exato, se é que se pode chamar assim, disponíveis nas plataformas digitais. Por exemplo, através de audioblogs, através de lives na internet, enfim, há vários exemplos de meios, de formas de expressão, de comunicação concebidas pelos ativistas negros que, de alguma forma, os ativistas e as ativistas negros, que de alguma forma expressam essa vontade de veicular uma mensagem de cunho antirracista, de reivindicação de direitos, de igualdade, de dignidade, da mesma forma como há 110 anos estes e estas ativistas negros e negras faziam nessa altura, no tempo da Primeira República, com as ferramentas que tinham na altura, que eram os jornais. Hoje isso é feito com as ferramentas que existem atualmente, que são, sobretudo, as ferramentas do digital. Por exemplo, pensando no Afrolis, que era com um audioblog com bastante atividade, pensando no Lado Negro da Força, por exemplo, que é um grupo de homens e mulheres ativistas que desenvolvem atividade. Enfim, temos uma série... Haverá certamente outras manifestações, posso-me estar a esquecer de alguma neste momento, mas só o que eu estou a dizer demonstra de facto essa vitalidade que existe, que também se transmite ou que transparece através dessas manifestações da comunicação social. Portanto, sublinhar que essa vontade de comunicar, que essa vontade de se expressar cívica e politicamente através dos meios existentes, ela já existe e já se realiza nos dias de hoje. Exatamente. Portanto, podemos considerar... Não, peço desculpa, nós voltamos já à nossa conversa. Vamos só passar assim por um momento musical rápido e voltamos já, está bem? Muito obrigado. Vamos para um momento musical com Bicho Solto. Desfrutem. E esta foi a primeira atuação musical do nosso artista de palco, que ainda nos vai brindar com mais temas musicais. Volto à conversa. Hoje abrimos o programa. Para quem não viu o primeiro bloco, estamos a falar sobre a reedição e lançamento hoje, 9 de março, do jornal O Negro, completa exatamente 110 anos. Se ainda não sabem, vão ver aonde exatamente, José. Temos uma página no Facebook, O Negro, 110 anos. Lá poderão consultar a atividade deste evento, desta evocação destes 110 anos da edição do Jornal Negro. Também baixar Podem baixar gratuitamente o jornal. Exato. E se estiverem interessados, creio que muitos estarão interessados em adquirir a versão em papel, poderão fazê-lo em lojas indicadas por efeito, por exemplo, a Livraria Letra Livre, na Cova da Moura, Basofo, Bentuzona, um ponto onde poderão também adquirir o livro em papel, e por último, no concelho de Cascais, de Chatovela Livraria, outro local onde poderão efetuar a aquisição do livro, ou neste caso do jornal O Negro, em papel. Muito bem, em vários pontos, portanto não há desculpas para... E para quem não pode mesmo sair de casa, basta fazer o download do material. Estamos aqui a ver algumas das imagens também do jornal, mas passando aqui um bocadinho para a Cristina, gostava de saber sobre as temáticas desta edição, como é que foram pensadas, o que é que vocês nos vão trazer assim, logo como brinde de boas-vindas nesta primeira reedição. Esta reedição, no fundo, é a reedição dos 3 números, não é? Este jornal teve apenas 3 números. E a ideia é que possamos ter contacto com aquelas que eram as discussões que eles estavam a ter na altura e que têm muitas semelhanças com muitas das discussões que estamos a ter agora. Uma delas era aquela que referi há bocado, que era uma crítica à forma como a Primeira República, ou a democracia, pensando no tempo atual, acabavam por negligenciar ou acomodar o racismo no seu interior, não é? Esta grande contradição. Por outro lado, faziam uma coisa que hoje também, ainda por cima com as redes sociais, como estávamos agora a discutir, está muito presente, que é este contacto
que eles nos demonstram entre aquilo que era o ativismo negro na cidade de Lisboa no início do século XX e a sua relação depois com movimentos antirracistas e anticoloniais noutras partes do mundo. Seja, Exato. por exemplo, a revolta da Chibata no Brasil, em que um conjunto de marinheiros negros se revoltam contra o racismo que existia na Marinha Brasileira, seja aquilo que foi o movimento pós-abolição da escravatura nos Estados Unidos, ainda não tinha, não é, a configuração daquilo que vem a ser os movimentos pelos direitos civis, mas vamos ter o movimento panafricanista do Du Bois, do Webb Du Bois, do Booker T. Washington e do Marcus Garvey, por exemplo. Vamos ter também, e este jornal ele é muito cuidadoso na forma como faz isto, ele tenta sempre ter notícias dos vários territórios, não é? Exatamente. Notícias de São Tomé, muitas, porque muitos destes ativistas desta primeira geração vêm de São Tomé, têm uma forte presença de São Tomé e Príncipe, mas também Cabo Verde, Angola, e portanto aquele jornal, aquilo que nós hoje chamamos os grupos na internet, não é? Onde se junta gente em várias partes e trocamos informação, este jornal fazia um bocado fazia este papel, esse trabalho. Exato. Olha, sim, que giro. De colocar em diálogo, não é? Os afrodescendentes e as pessoas negras em vários territórios, seja na metrópole, em Portugal, seja depois em África, ou dialogando mesmo fora do espaço do Império Português. Isto há 110 anos, onde a comunicação era ainda muito mais complicada. Tínhamos que aguardar a chegada de uma carta, que levava meses e meses, às vezes até perdia-se ali na confusão das outras, não é? E já havia este movimento forte, esta ligação. Portanto, eu acredito que é claramente um material que tem que ser trazido de volta, Pedro. Expectativas agora para... Pronto, porque vocês têm estado a fazer um trabalho muito importante de resgate desta informação e agora, para nós que vamos receber, também vai ser uma novidade porque, enfim, é um trabalho que se calhar nem imaginávamos que existia. Que expectativas é que vocês têm agora com a recepção do público desta reedição? Nós esperemos muito que se conheça esta geração, mas que também se mude a perspectiva de como se olha para Portugal hoje, ou seja, de não ser um país só de brancos, não é? E de que há muitas décadas e há séculos existem não só brancos, mas também negros, africanos, comunidades ciganas, e nós olhámos sempre, quando estivemos a trabalhar sobre esta geração, de resgatá-la para a atualidade, para pensarmos também um Portugal diferente daquele que temos neste momento, que é um Portugal que continua a ser racista e que esta geração, há 110 anos, já lutava contra o racismo. Exato. E é algo que aparentemente não mudou até à atualidade. E sinceramente não há assim muita gente viva dessa altura para discutir sobre. Portanto, vocês estão a fazer um trabalho muito, muito bom. Eu não me canso de repetir porque este resgate, eu tenho certeza que mais pessoas vão pegar nisso também e só por isso é que a informação sobrevive. E como o José bocado estava a dizer, que as redes sociais têm um impacto muito grande, então espera-se que também este trabalho que vocês têm estado a fazer ganhe um impacto grande, apesar de ser o jornal e a reedição do jornal. O jornal pode ser, e como disse muito bem, também uma ferramenta digital, onde as pessoas podem... os mais tradicionais, obviamente, vão querer sentir sempre o papel e tocar, mas a vontade é que tenha este impacto, que gere discussão, que gere... Precisamente. Exato. Precisamente. A ideia é ser mais um modo de alimentar uma discussão muito necessária acerca da forma como este país e esta sociedade não lida com as questões do racismo. Exato. E daquilo que é necessário fazer e a sociedade precisa de fazer para exigir que o racismo acabe em Portugal. É este um pouco o repto do ativismo antirracista há muito tempo e de agora, e enquanto nós tivermos que lidar com esta realidade, é um bocado a tarefa que as sucessivas gerações de ativistas antirracistas terão entre mãos. Exato. Até porque, Cristina, a negação ainda é muito forte,
não é? A questão do não há racismo em Portugal ainda é muito forte e acho que a barreira acaba por ser esta, a negação. É uma coisa curiosa, assim, em vários... Tenho a oportunidade de participar assim, em vários debates e parece que estamos sistematicamente nessa pergunta, que é: será que há racismo em Portugal? Não é? Exato. Estamos sistematicamente... é uma pergunta que pressupõe uma negação, não é? A possibilidade da não existência, não é? Então vai-se discutindo, vão aparecendo casos, mas sempre que aparecem casos é como se são pontuais, ou foram casos extremos, ou foram casos que não eram racismo, então há sempre uma maneira de retirar de cena aquele que é o elefante na sala, que é a existência, obviamente, de racismo na sociedade portuguesa. Mas eu gostava de dizer outra coisa, que é: este jornal é importante para lembrar esta presença, obviamente, para lembrarmos dos argumentos e das questões que estes ativistas colocavam em cima da mesa, mas pensando um bocadinho, eu nasci em Portugal em 1980, a possibilidade de crianças e de jovens negros nascidos hoje em Portugal poderem ter referenciais sobre a sua história que não sejam sistematicamente referências negativas, passivas e totalmente oprimidas, não é? Poderem ter outro tipo de referências também, não é? Outra forma de se poder visualizar e de ver a sua ancestralidade, não é? Ver a sua herança não só como algo negativo, não é? E desprovido de resistência. Eu acho que isso é um aspecto que também é muito importante. Mas a luta é grande, passando agora para o Pedro, a luta já é grande. Nós temos tido vários ativistas também brancos, pessoas brancas, jovens estudantes de 16, 18, 20 anos que já estão ativamente nesta luta, e falo de pessoas brancas que fazem exatamente o trabalho que vocês estão a fazer, de pesquisa, de resgate. Então eu acredito que já há um forte interesse, já um forte interesse nessa desconstrução e nessa passagem de informação. Não sei se posso falar ainda da nossa geração, mas as próximas gerações, acredito que, ainda que pouco, já começam a ter e já começam a ser incutidas com uma visão diferente. Pedro? Nós esperemos que sim, mas isso também depende muito daquilo que as lutas das pessoas de base têm e aquilo que as instituições querem. Exato. E infelizmente em Portugal tem havido algumas mudanças, muito por causa do ativismo do movimento negro e de ativistas ciganos, mas infelizmente as instituições parece que têm alguma dificuldade em alterar. Por exemplo, há uma a Cristina estava agora a falar. Exato. Seria para nós muito importante que esta geração viesse refletida naquilo que se ensina nas escolas. Ou seja, as escolas deviam ensinar que existiu uma geração que nós estamos a estudar, mas antes, ou seja, e isso seria muito importante, e parece que há alguma dificuldade em alterar isso. Mas, obviamente, que eu acredito que as gerações mais jovens brancas, e aqui falando de nós brancos, né? Está a haver alguma alteração, ou seja, nós já vemos os jovens a ser influenciados pelo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, nomeadamente do movimento negro, e em Portugal. Então, as últimas até manifestações que houve em Portugal, dirigidas pelo movimento negro principalmente, já vemos muitos jovens brancos, e isso também é importante. Muito bem, muito bem. Passando então agora de novo aqui para o José. José, então a partir de hoje, 9 de março, as pessoas podem ter acesso ao jornal, e o que é que podem esperar, de quanto em quanto tempo é que será lançado uma próxima edição? Porque as pessoas depois criam aquele hábito também de ler e aguardar sempre por uma nova edição. Como é que está programada os lançamentos das edições? Bem, nós concebemos este evento especificamente para assinalar 110 anos de um jornal que teve 3 números em 1911. Exato. Entre março e outubro de 1911. Foi nesse sentido que nós pensámos esta iniciativa do relançamento do jornal especificamente para
para este determinado momento específico. Exato. Exatamente. Foi nesse sentido que o relançamento foi pensado, precisamente para deixar aqui um marco para a discussão presente e para contribuir também contribuir para o relembrar, para o trazer de novo para a memória, para a superfície, aquilo que é a presença ancestral dos africanos e dos afrodescendentes em Portugal, que se formos a ver bem, e já alguma coisa escrita sobre esse assunto, já vem desde os séculos XV, XVI, com a presença de pessoas escravizadas em território português, em território continental português. Portanto, foi pensado especificamente para este momento em que pretendemos assinalar 110 anos da edição de 3 números do Jornal Negro, o primeiro de 11 títulos da imprensa negra, do movimento negro, entre 1911 e 1933. Muito bem. Que colocava questões profundamente atuais, que não se restringem àquele período específico da história de Portugal, mas que têm a ver com a nossa vida dos dias de hoje, com uma luta que necessitamos de travar pela igualdade e pela dignidade das pessoas negras, das pessoas ciganas, enfim, das pessoas vistas como racializadas neste país que é Portugal e que lutam e aspiram por igualdade e por dignidade. Exatamente. Muito bem, e então com estas últimas palavras de José, quero aproveitar para agradecer a vossa presença aqui no programa. Cristina, Pedro, muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer enorme e muitos parabéns. O prazer foi nosso. Muitos parabéns pelo trabalho espetacular que vocês estão a fazer e, obviamente, já sabem, são sempre bem-vindos a voltar aqui no Bem-vindos, está bem? Muito obrigado. Agora damos a Cristina, sim, uma próxima vez também presencialmente, como já ficou prometido. Fica a aguardar. E o Pedro também. Obrigado. Muito obrigada, meus queridos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. E agora vamos para a Rádio Cidade de Cabo Verde com a Paula Tavares, saber quais são as músicas que mais tocam e animam Cabo Verde. Com vocês.